Bem-vindo ao projeto final Técnica Feynman. Com relação à disciplina de Física, você precisa compreender que a fluorescência ela é uma técnica de emissão-absorção. Basicamente emissão, tá? A fluorescência ela é basicamente uma transição singlet-singlet, certo? A energia eletromagnética será absorvida e será liberada em forma de fótons, e ela é feita, a medida dessa energia, dessa fluorescência, é feita em 90 graus. É a famosa absorvidade, absorbância. A absorbância correlaciona-se com o brilho com a emissão. Então, o brilho ou a emissão pode ser calculada a partir do rendimento quântico, ou seja, o número de fótons, vezes a absorvidade molar, ou seja, quanto absorveu. Também o cálculo da absorbância, que é realizado a 90 graus, a medida é realizada a 90 graus, pode ser feita através da absorvidade molar vezes a concentração vezes o caminho óptico. Interessante, não é mesmo? Mas precisamos compreender esses conceitos que na fluorescência o comprimento de onda emitido é maior que o comprimento de onda absorvido. E a diferença entre eles é conhecida como deslocamento Stokes, que nada mais é do que a perda de energia vibracional que ocorre entre os estados de absorção e o estado de emissão. O ΔE, portanto, da emissão, da fluorescência, o ΔE, será a energia de absorção menos a energia de emissão. Nós podemos calcular também essa energia pela equação E é igual a H vezes C dividido por comprimento de onda. Também é possível calcular esse ΔE através do H vezes C, que multiplica 1 sobre a emissão menos 1 sobre a absorção, sendo esse H a constante de Planck, que é 6,626 vezes 10 na menos 34, e o C, o comprimento, a velocidade da luz no vácuo, que é 3 vezes 10 na 8 metros por segundo. Por fim, então, basta saber que a variação do comprimento de onda entre a emissão e a absorção é equivalente ao deslocamento Stokes e ele é uma perda de energia vibracional. Dando seguimento, precisamos saber, basicamente, que o eclipse solar ele ocorre quando a Lua está ocultando o Sol. E o eclipse lunar ocorre quando a Terra está ocultando a Lua. Aí você não enxerga a Lua e no outro você não enxerga o Sol. É isso. Com relação agora a tamanhos de objeto e imagens e espelhos. Vamos ver. O tamanho do objeto ele é proporcional à distância dele. E também o tamanho, assim como o tamanho da imagem, é equivalente à distância da imagem. Portanto, se nós fôssemos atribuir uma fórmula, seria que o tamanho do objeto vezes a distância da imagem é igual ao tamanho da imagem vezes a distância do objeto. Com relação à refração, vamos falar um pouco da refração. Então, a reflexão nada mais é do que uma refração a 90 graus. Na refração, a frequência é constante, o que varia é o comprimento de onda e a velocidade. Perceba, a reflexão ela só ocorre do meio mais refringente para um meio menos refringente. E somente irá ocorrer a reflexão quando o ângulo de refração for de 90 graus. São as duas condições para que ocorra uma reflexão. A fórmula do cálculo do índice de refração é basicamente N dividido, e N é igual a C, que é a velocidade da luz no vácuo, dividido por V, e V é a velocidade. E a lei de Snell nos diz que o N1 vezes o seno de θ1 é igual a N2 vezes seno de θ2. A partir da relação da equação N é igual a C sobre V, você pode deduzir, então, que V2 ou comprimento de onda 2 vezes o seno do θ1 é igual a V1 ou comprimento de onda 1 vezes o seno do θ2, porque elas são opostas. E aqui nós temos os dois casos de possibilidade de refração. Se estamos lá num meio mais refringente e vamos passar para um meio menos refringente, perceba,
Caso esse ângulo de refração seja de 90 graus, estaríamos diante de uma reflexão. Contudo, não foi o caso aqui. O ângulo não foi de 90 graus. Então, ó, do mais para o menos, afastemos. Ele se afasta da normal. O ângulo alfa se torna menor que o ângulo beta. Então, o ângulo beta ele se afasta. Do mais para o menos, afastemos da normal. Enquanto que do menos para o mais, menos refringente para o mais refringente, aproximais. Aproximais do quê? Aproximais da normal. Perceba que o alfa é maior do que o beta. E é exatamente isso que acontece. E o seno do ângulo limite pode ser calculado por N2 sobre N1, que é igual ao N menor sobre N maior. Esse é o estudo básico, então, da reflexão e da refração, principalmente da refração. Dando seguimento aqui, antes de entrarmos em espelhos, apenas algumas informações extras. Precisamos compreender lá que o espectro eletromagnético, o Ramilux-G, dentro dele também temos a questão das cores, o espectro de luz visível. Então nós temos lá o vermelho, o alaranjado e o amarelo, o verde, o azul, o anil e o violeta. Perceba, o violeta tem maior frequência, enquanto que o vermelho tem maior comprimento de onda. Se o vermelho tem maior comprimento de onda e a frequência é constante, né, em termos de refração, enfim, significa dizer que o vermelho tem uma maior velocidade que o violeta. Por outro lado, em termos de dispersão, a dispersão ela é equivalente a uma variação do índice de refração. É um ΔN. Isso que é a dispersão. E o N ele é diretamente proporcional à frequência. Portanto, o N do vermelho é menor que o N do violeta. Percebe? Basicamente são essas as relações então, que devem ser feitas. Retomando, em termos de espelhos planos. O espelho plano ele vai produzir sempre uma imagem virtual, direita, igual e simétrica. É o único que produz esse tipo de imagem, igual e simétrica. A distância da imagem é 2 vezes a distância do espelho. A velocidade da imagem é 2 vezes a velocidade do espelho. E caso nós executemos a rotação, então 2 vezes o ângulo, o alfa da imagem será igual ao alfa do espelho. O número de imagens pode ser calculado, então, a partir dessa rotação, 360 graus dividido pelo ângulo que foi rotado, menos 1. E o tamanho do espelho plano deve ser sempre igual ao tamanho do objeto dividido por 2. Então, essas são as principais informações com relação ao espelho plano. E um diotroploplano. Basicamente, nós temos, então, que o índice de refração do ar é o menor, dividido pelo índice de refração da água. É igual à distância da imagem, menor, dividido pela distância do objeto, que é maior. E nós temos também uma fórmula para cálculo da lâmina de faces paralelas. D é igual a E vezes seno de θ1 menos θ2, dividido por cosseno de θ2. E temos aqui um sigma. Sigma é igual a θ1 mais θ1' menos A. São fórmulas para cálculo do diotroploplano. Dando seguimento, então, precisamos compreender as lentes e os espelhos esféricos agora. Com relação, então, às bordas de uma lente, a borda fina e a borda grossa. Na borda fina, nós temos exemplos, então, de lentes biconvexas, plano-convexas, côncavo-convexas. Perceba, a borda fina é sempre convexa. A borda fina é sempre convexa, enquanto que a borda grossa é sempre bicôncava, plano-côncava, convexo-côncava. Precisamos saber que as lentes biconvexas são utilizadas para presbiopia, ou seja, para a vista cansada. E uma lâmina de borda fina côncavo-convexa será utilizada para o caso de astigmatismo, certo?
Essas bordas elas poderão estar presentes tanto nas lentes convergentes quanto nas lentes divergentes. Uma lente convergente com borda fina, ela terá então o N dela será maior que o N do meio. O índice de refração dela será maior que o N do meio. Agora, se uma lente for convergente e tiver uma borda grossa, o índice de refração da lente será menor que o índice de refração do meio. E no caso das divergentes é o oposto. Uma lente divergente com bordas finas tem o índice de refração da lente menor que o índice de refração do meio. Enquanto que, se for uma lente divergente com bordas grossas, o índice de refração da lente será maior que o índice de refração do meio. De toda essa informação, basta que você decore que, no caso de hipermetropia, são utilizadas lentes convergentes. No caso de miopia, são utilizadas lentes divergentes. No caso de astigmatismo, serão lentes côncavo-convexas. E, para presbiopia, serão lentes biconvexas. Agora, então, estudaremos os espelhos. Os espelhos côncavos e as lentes convergentes possuem um espectro similar com relação à posição do objeto e à imagem gerada. Lembrando que uma lente convergente, o olho de um míope é basicamente uma lente convergente. E é por isso que ele tem que usar uma lente divergente. O míope precisa de uma lente divergente para consertar o seu problema. Porque o olho dele ele é alongado, é um olho convergente alongado. Com relação então ao espelho côncavo e lente convergente, perceba, o foco é positivo e temos todas essas opções. Conforme a posição do objeto antes do centro, em cima do centro, entre o centro e o foco, em cima do foco ou na frente do foco, entre o foco e o espelho, as imagens serão projetadas. Caso o objeto esteja em cima do centro, a imagem será real, invertida e do mesmo tamanho. Se estiver antes do centro, ela vai ser uma imagem real, invertida e menor, como você pode ver ali. É o caso do objeto verde. Caso o objeto seja posicionado entre o centro e o foco, então nós obteremos uma imagem real, invertida e maior, que é o caso da imagem roxa. Se você posicionar o objeto em cima do foco, não será formada nenhuma imagem. E por fim, se você posicionar o objeto à frente do foco, entre o foco e o vértice do espelho, você irá então produzir o único caso de imagem virtual direita e maior. Perceba, se ela é virtual, a distância da imagem é menor que zero, porque ela está dentro do espelho. Por fim, basta saber que a objetiva do microscópio é um caso roxo ali, ó. Olha onde está sendo produzida a imagem. O objeto está basicamente entre o centro e o foco. Então, a imagem que é produzida por uma objetiva do microscópio é uma imagem real, invertida e maior. Enquanto que a imagem obtida por uma ocular do microscópio é um objeto, ele deve ser colocado então entre o foco e o vértice do espelho, de modo a obter uma imagem virtual, direita e maior. E essa é a relação entre as objetivas e as oculares dos microscópios. Continuando o estudo, com relação ao espelho convexo. O espelho convexo e a lente divergente. A lente divergente é a lente que é necessária para corrigir a miopia. Em ambos os casos, independente de onde você posicionar o objeto, a imagem será sempre virtual, direita e menor. Sempre, sem exceção. O foco é negativo e a distância da imagem também será negativa, uma vez que ela estará sendo formada dentro do espelho. Por fim, para fins de cálculo, você só precisa saber destas fórmulas. O cálculo de foco, distância da imagem, distância do objeto, em termos de espelhos esféricos, é fodido. É 1 sobre FO é igual a 1 sobre DI, que é a distância da imagem, mais 1 sobre DO. Dependendo do caso, se um espelho é convexo ou se o espelho é côncavo,
Aí você vai ter que utilizar valores de DI ou FO positivos ou negativos. Basta saber isso. E o aumento ele é calculado a partir da razão entre o tamanho da imagem sobre o tamanho do objeto, ou menos a distância da imagem sobre a distância do objeto, ou a distância focal dividido pela distância focal menos a distância do objeto. É o famoso FODO. Essas, então, são as possibilidades de cálculo em termos de espelhos esféricos. Agora vamos decorar, aprender, assimilar todas as fórmulas físicas com relação ao resto da matéria. Vamos lá. Você precisa saber que quem vê lambda com frequência. Você precisa saber que para calcular o comprimento de onda do enésimo harmônico, você vai calcular como o comprimento de onda de n é igual a 2L dividido por n. E se você souber as duas primeiras fórmulas, você deduz a fórmula da frequência, que nada mais é do que frequência igual a n, que é o número do harmônico, vezes a velocidade dividido por 2L. Essas são as primeiras três fórmulas. Ainda, você precisa saber a equação de Taylor, que correlaciona a velocidade com a tensão e o μ. Eu, basicamente, lembro dela da seguinte forma. Quem vê tem tesão por μ. E dentro da raiz, é claro, né? Basicamente, você tem que saber que a tensão é uma forma de força. Então, é a única equação que correlaciona a força, né? É a equação de Taylor, que no caso é a força de tensão. E o μ é a propriedade própria da corda em si, né? E ela pode ser calculada por massa dividido pela distância. Enfim, então o μ pode ser m sobre L. E a equação de Taylor, quem vê tem tesão por μ dentro do quadrado. O comprimento de onda também poderá ser calculado através da equação 2π dividido por k, quando for dado um valor de k. E a frequência do enésimo harmônico também poderá ser calculada através de n vezes a frequência do primeiro harmônico. Temos a equação geral, que correlaciona y é igual a vezes seno de k vezes x menos wt. Vamos agora então estudar um pouco de MHS. Quais são as três equações principais do MHS que você tem que saber de cor? A equação da posição, a da velocidade e da aceleração. Então, x de t é a posição. X de t é igual a vezes cosseno de w vezes t mais q0. Perceba, a aceleração é bastante similar a essa. A aceleração de t é igual a menos w ao quadrado vezes a vezes o cosseno de wt mais q0. É a mesma coisa. Praticamente. Então, estamos utilizando a mesma... nós temos um x de t dentro da aceleração. A vezes cosseno de wt mais q0 é o equivalente ao x de t. Interessante, não é mesmo? E a velocidade é calculada a partir de v de t é igual a menos w vezes a vezes o seno de wt mais q0. É a única forma que utiliza o seno. As outras duas utilizam o cosseno. E basta você lembrar que da velocidade para a aceleração, você tem que levar o w ao quadrado. Precisamos ainda saber que o Q0 pode ser calculado em alguma situação específica através da fórmula Q0 é igual a w vezes t. A velocidade máxima ela será obtida quando a aceleração for igual a zero, nós estamos diante da velocidade máxima. E quando a velocidade for igual a zero, nós estaremos diante da aceleração máxima. Basicamente, você tem que saber que a velocidade máxima será menos w vezes a. Ignora toda a parte do seno. E a aceleração máxima será dada por menos w ao quadrado vezes a. Ignora toda a parte do cosseno. Por quê? Porque a velocidade é igual a zero. E o a amplitude, poderá ser calculada através da seguinte fórmula. Amplitude é igual a menos w vezes a, que é basicamente uma aceleração máxima, dividido por w ao quadrado. Essa é uma fórmula peculiar. Precisa saber, inclusive, que o w, ou seja, a velocidade angular, é igual a 2π com frequência. Então, quem vê lambe com frequência, se for a velocidade angular, vai lamber duas vezes com frequência. Essa é a lógica.
O inverso da frequência é o tesão, então você também pode dizer que o W, a velocidade angular, é 2π por tesão. O W também poderá ser calculado pela fórmula velocidade angular é igual a velocidade dividido por R. E por fim, a fórmula final do MHS será m que multiplica d ao quadrado vezes x dividido por dt ao quadrado mais kx é igual a 0. Essas, então, são todas as fórmulas possíveis de MHS. Mas não é só isso, não é mesmo? Você tem que saber como deduzir os valores de seno, cosseno e tangente, caso o exercício não te dê. Então, você vai escrever literalmente seno, cosseno e tangente, nesta ordem, e os ângulos de 0, 30, 45, 60 e 90. Você só precisa saber a informação inicial, que tanto o seno quanto a tangente de 0 é 0, e o cosseno de 0 é 1. E que o seno de 90 é 1, e o cosseno de 90 é 0, e a tangente de 90 graus é o infinito. A partir dessas informações, você irá descrever, então, a partir do seno lá, 1 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 sobre 2, raiz de 4 sobre 2, que vai dar 1. Depois você volta. Então, lá no 60, você volta no 30 aqui no cosseno. O que era o seno de 60, que é a raiz de 3 sobre 2, você coloca esse valor, raiz de 3 sobre 2, no cosseno de 30. Então, você vem voltando. O seno é 0, meio, raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 sobre 2, 1. No cosseno você volta, é 1, o 0 é 1, o 30 é raiz de 3 sobre 2, o 45 é raiz de 2 sobre 2, o 60 é 1 meio e o cosseno de 90 é 0. É literalmente a ordem inversa do seno. Você só precisa saber uma delas. E por fim, a tangente. A tangente você tem que saber que ela vale 1 em 45 graus. E em 0 graus ela é 0. E aí você tem que saber também que a raiz de 3 sobre 3 é a tangente de 30 graus, enquanto que em 60 graus a tangente vale raiz de 3. Boa sorte! Dando seguimento, precisamos saber como calculamos então massa, mola e pêndulo simples, que são fórmulas de MHS. Na massa mola, o período vai ser calculado pela equação tesão, ou seja, período, é igual a 2π vezes a raiz de m sobre k. E o W poderá ser calculado através da equação W, que é a velocidade angular, é igual a raiz de k sobre m. São as duas principais fórmulas do sistema massa-mola. No sistema pêndulo simples, o tesão será calculado de forma similar ao do massa-mola, mas perceba, nós não temos mais a massa agora. Agora nós temos apenas o comprimento do fio e nós não temos mais o K, nós vamos ter a constante gravitacional. Então, no pêndulo simples, o tesão é igual a 2π, que multiplica raiz quadrada de L sobre G. Esse G é basicamente a energia potencial gravitacional, que ela pode ser calculada por EP, energia potencial gravitacional, é igual a m vezes G vezes H. Ainda, fórmulas aplicáveis ao pêndulo simples. F é igual a Kx. E o F também poderá ser igual a m vezes A. Com relação às possibilidades de energia mecânica é igual a energia cinética mais energia potencial. Energia cinética é massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2, que é o famoso mv² sobre 2, mais energia potencial. A energia potencial é K vezes A ao quadrado dividido por 2. E no MHS, a energia mecânica total é dada justamente pelo valor da energia potencial, ou seja, K vezes A ao quadrado dividido por 2. E se for perguntado em termos de potencial, P é igual a meio, que multiplica μ vezes V, vezes A quadrado W quadrado. Agora vamos entrar na eletrodinâmica, whatever. Precisamos primeiro compreender aqui que um capacitor, a função do capacitor é armazenar DDP. É para isso que ele serve. Um receptor, ele diminui a DDP do circuito, enquanto que um gerador, ele aumenta a DDP do circuito. Portanto, o gerador
e o receptor são opostos. O gerador aumenta a DDP, o receptor diminui a DDP. O capacitor, ele armazena a DDP. E um transformador, ele transforma a DDP. Esses são alguns conceitos. Vamos então agora às fórmulas. Força elétrica pode ser calculado por KQ sobre D ao quadrado. Essa é a força elétrica. O campo elétrico vai ser calculado por KQ sobre D ao quadrado. Ou também poderá ser calculado através da fórmula de campo elétrico é igual a força elétrica, que nada mais é que KQ sobre D ao quadrado, dividido pelo valor da carga. Então, se você tem tão somente a força e a carga, você já tem o campo elétrico. Que campo elétrico é igual a força elétrica dividido pelo valor em módulo da carga elétrica. O trabalho poderá ser calculado através da expressão trabalho é igual a carga vezes U, que é a DDP. Temos a fórmula do campo elétrico uniforme, que é basicamente a equação do Edu. Então, o campo elétrico vezes a distância é igual a U, que é a DDP. E para cálculo tão somente do U da DDP, você calcula como KQD. U é igual a KQD. Se for necessário calcular a energia potencial, você irá calcular então a energia potencial é igual a KQQ sobre D. Perceba, a energia potencial ela não é mais... ela é mais escalar, ela não é mais vetorial. Então, esqueça o D ao quadrado. Para fins de cálculo de trabalho, ainda temos outras opções. Trabalho é igual a menos Q vezes a variação de ΔU. Ou o trabalho poderá ser igual a Q vezes KQD. Lembra que era o KQD? KQD é U. Menos KQD da carga 2. Então, basicamente, trabalho é igual a Q vezes U. Se esse U variar, você vai ter um ΔU. Se você tiver mais de um ΔU, você vai ter que fazer, então, trabalho igual a Q, que multiplica o ΔU de 1 e menos o U do segundo. E o U é KQD. Simples assim. Dando sequência, nós podemos utilizar então a equação de Kitt, que é Q é igual a I vezes T. Temos também uma equação que correlaciona que o Q, a carga, é igual ao número de elétrons vezes a constante de Faraday. E as tradicionais equações do Uri. Diferença de potencial é igual a resistência vezes corrente elétrica. E temos outras equações que correlacionam. Como que eu calculo a resistividade? É o Rho vezes L sobre A. É a famosa equação da rola. Se você tem lá o comprimento, enfim, e outros dados de área, você pode calcular a resistividade, ou a resistência. As principais equações de potência se referem ao π. Potência igual a I vezes U. Ou potência igual a resistência I ao quadrado, o famoso π quadrado. Ou o famoso por sobre resistência. Por quadrado sobre resistência. PU ao quadrado dividido pela resistência. A energia poderá ser calculada também através da equação energia igual a P vezes ΔT. E vamos chegar então agora nos cálculos de capacitância. A capacitância pode ser calculada através da seguinte fórmula. Capacitância é igual a Q dividido por V. A energia potencial poderá ser calculada através do cálculo de Q vezes U dividido por 2, ou Q ao quadrado dividido por 2C. São cálculos possíveis que envolvem capacitância. O capacitor plano, ele é como se fosse um circuito elétrico, só que ao inverso, ao contrário. Ou seja, a série do capacitor plano é o paralelo do circuito. E o paralelo do circuito elétrico é a série do capacitor plano, a forma de calcular. As fórmulas para cálculo de capacitor plano são E é igual a Q sobre Ezão vezes A. Ou o capacitor plano, C é igual a Ezão vezes A sobre D. Ou o sigma é igual a Q sobre A.
Basicamente, essas são as possíveis fórmulas, então, de capacitor plano, correlacionando a sua capacitância. Falávamos, então, do circuito elétrico. O circuito elétrico, se ele for em série, a fórmula de cálculo da resistência equivalente basta que você some as resistências. E, em paralelo, você pode calcular, então, através da equação da resistência equivalente é igual ao produto pela soma, ou caso as resistências sejam do mesmo valor, você pode calcular pelo valor da resistência dividido pelo número total de resistências, ou você pode fazer 1 por 1, que é 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 e assim vai. Isso para um circuito elétrico. Perceba que no capacitor é o inverso. Então, a série do capacitor é como se fosse o paralelo do circuito elétrico. Então, o capacitor equivalente em série, você vai fazer um produto, o produto pela soma. Ou o valor do capacitor, se houver mais de um capacitor, sobre o número deles. E no paralelo é o contrário. No paralelo, você vai tão somente somar. O capacitor equivalente, se eles estiverem ligados em paralelos, basta que você some as capacitâncias dele. Basicamente é isso. Com relação, então, a um gerador. Um gerador é o quê? O gerador é aquele que aumenta a DDP do circuito. Quais são as fórmulas do gerador? U é igual a Ezão menos RI. Ou Ezão é igual a I que multiplica Rzão mais Rzinho. Caso existam duas resistências, a resistência interna de um gerador, você vai ter que obrigatoriamente usar essa fórmula, essa equação. Ezão é igual a I que multiplica Rzão mais Rzinho. Perceba que a série e o paralelo do gerador são iguais ou são equivalentes à série do circuito elétrico. Então, o Ezão equivalente vai ser a soma dos Ezões equivalentes, assim como a resistência equivalente do gerador será normalmente como se fosse um circuito elétrico normal. Um paralelo, então, o Ezão equivalente será igual ao E, e a resistência equivalente será o VR sobre N. É equivalente a um circuito elétrico normal. A DDP do gerador será calculada a partir do Ezão equivalente menos RI. Você tem que saber essas duas primeiras fórmulas em termos de gerador. U é igual a Ezão menos RI. E Ezão é igual a I, que multiplica Rzão mais Rzinho. Certo? A partir dessas, então, você calcula, então, o U é igual a Ezão equivalente menos R equivalente vezes I. E a potência? A potência será calculada em termos de potência útil dividido por potência total. Potência útil é o π, e a potência total será o P vezes Ezão. Será o I vezes Ezão, ou seja, será U sobre Ezão. E o N será o útil sobre o total. Isso para o gerador. Se estivermos falando de receptor, o que é um receptor? O receptor é quem diminui a DDP do circuito. Em termos de receptor, então nós iremos tratar que o U será equivalente ao Ezão linha mais RI. Perceba, é o inverso. Se no gerador era menos RI, no receptor será mais RI. Por quê? Porque um é o oposto do outro. E aí o cálculo da potência útil para o receptor será modificado. Se no gerador era PU igual a PT menos PD, que é basicamente I vezes U é igual a I vezes Ezão menos RI ao quadrado, no receptor será PT, ou seja, potência total, igual potência útil menos PD, que é a potência dissipada. E aí, como o PU continua sendo π, então é I vezes U é igual a I vezes E' menos R vezes I quadrado. E o N do receptor será calculado através do Ezão linha dividido por U. E estas, então, são todos os tipos de fórmulas possíveis para se calcular. Caso caia algo relevante em relação à frequência aparente ou frequência do observador, que é o efeito Doppler, basta que você saiba esta fórmula.
A frequência aparente é igual à frequência do observador vezes a velocidade do som, mais ou menos a velocidade do observador, dividido pela velocidade do som, mais ou menos a velocidade da fonte. Como você vai saber se os sinais são mais ou menos em relação ao observador e à fonte? Você precisará desenhar, então, o observador e a fonte. Sempre correlacionando que do observador para a fonte é um sentido positivo. Se a fonte se aproxima do observador, então os valores serão negativos para a fonte. Se a fonte se afasta do observador, os valores serão positivos. Então, com essa fórmula, você resolve basicamente cálculos que envolvam equação de Doppler. E esta, então, foi todo o estudo resumido da física em termos de fórmulas. E boa sorte para você.